Olá, bênçãos, sejam bem-vindos à nossa aula de Sociologia. Conteúdo que nós iremos abordar: sociedade e meio ambiente. A escolha dessa temática está de acordo tanto com o material estruturado aqui do estado do Ceará, como também a BNCC, ou Base Nacional Comum Curricular. Ambos os documentos trazem como enfoque a formação de você, aluno, em sua totalidade, levando em conta aspectos profissionalizantes, aspectos pessoais, aspectos emocionais e aspectos sociais. Tendo falado isso, a temática sobre sociedade e meio ambiente visa problematizar hábitos e práticas individuais e coletivas de produção, reaproveitamento e descarte de resíduos em metrópoles, áreas urbanas e rurais, e comunidades com diferentes características socioeconômicas, assim como elaborar ou selecionar propostas de ação que promovam a sustentabilidade socioambiental, o combate à poluição sistêmica e o consumo responsável. Dito de uma forma mais resumida, a escolha por essa temática tem como princípio possibilitar sua formação crítica quanto à sua relação com a sociedade em si, mas também sua relação com o meio ambiente. Seguindo esse propósito, ao final dessa aula, você deverá ser capaz de, inicialmente, compreender que a relação do ser humano com o meio ambiente varia de acordo com o momento histórico e o ambiente cultural. Caso você não tenha entendido o que isso quis dizer, se nós pegarmos, por exemplo, os dias atuais, a sociedade atual, a relação que ela tem com o meio ambiente é diferente de sociedades que viveram há 100, 200, 300 anos atrás. E o motivo para isso é óbvio. A história se alterou, o ambiente cultural se alterou. Então, a história mudando e o ambiente cultural mudando, a relação do homem com o meio ambiente também vai mudar. Entender também que os aspectos sociais dos problemas ambientais decorrentes da relação econômica, política e cultural da sociedade capitalista com o meio ambiente. É fato que quando nós falamos de problemas ambientais, nos vem à cabeça a poluição, degradação, e por aí vai. Só que nós temos que entender o seguinte: quando nós falamos só sobre a ótica da agressão em si ao meio ambiente, nós focamos no aspecto biológico, da própria biologia. Todavia, a sociologia tenta ter uma visão mais ampla, tentando compreender esses problemas ambientais não só na prática em si, mas também sua relação com determinadas características econômicas, políticas e culturais de uma determinada sociedade, que no caso nós falamos especificamente da sociedade capitalista. Vocês deverão também perceber que os conflitos ambientais surgem com o reconhecimento do uso e da apropriação desigual dos recursos naturais. Quando um povo, quando um país, quando uma região ou quando um grupo econômico possui mais acesso a recursos naturais que outros, isso, consequentemente, gera conflitos. Por último, vocês deverão ser capazes de avaliar de forma crítica tanto as iniciativas globais e nacionais voltadas para agir sobre os problemas socioambientais, assim como também buscar a promoção da justiça ambiental. Ok? Tendo feito essa introdução, nós vamos agora estudar o conteúdo em si. Quando nós falamos em meio ambiente, o que é que vem na nossa cabeça? Quando nós enfocamos sobre meio ambiente, o que é que logo nós nos lembramos? A expressão meio ambiente traz logo de imediato a ideia de natureza. E natureza, no senso comum, faz referência à vida animal e vegetal. Meio ambiente e natureza remetem, assim, a biomas como florestas, como, por exemplo, a floresta amazônica, o Pantanal, a Mata Atlântica. Assim também como animais e a vegetação de cada ecossistema específico. Nós estamos falando, assim, de uma concepção naturalista. Quer dizer, uma concepção que falta o elemento humano, principalmente no que diz respeito a seu caráter social e cultural. O desenvolvimento da cultura humana e a forma como suas diferentes manifestações interagem com o ambiente físico
ao redor, caracteriza o conceito do meio ambiente para a sociologia. Quer dizer o que com isso? Que a sociologia ela acaba tendo uma visão mais geral, enquanto o senso comum tem uma concepção puramente naturalista, excluindo assim o ser humano e tudo que faz referência a ele, a sociologia tem uma visão ampla, abordando também a concepção naturalista, com os biomas, com a fauna e a flora, mas também abordando o aspecto humano e o aspecto social. Nesse sentido, não se sustenta sociologicamente uma concepção de meio ambiente apenas naturalista, dissociada do ser humano e da própria sociedade. As transformações e as formas de uso dos recursos naturais dependem do modo de vida dos grupos sociais em determinados contextos, como a gente já falou anteriormente, de maneira a atender às diferentes necessidades dos indivíduos criadas socialmente. Dessa forma, o meio ambiente natural passa a ser compreendido como parte dos diferentes conflitos oriundos da construção das sociedades ao longo da história. Em resumo, quando falamos em meio ambiente, nós temos duas concepções básicas: concepção do senso comum, concepção da sociologia. A concepção do senso comum ela é mais limitada, resumindo-se a concepção naturalista, excluindo tudo que é ligado ao ser humano. Entretanto, a sociologia tem uma visão mais ampla, onde agrega a concepção naturalista, mas também aspectos humanos e, consequentemente, sociais. Quando a gente fala dessa questão das discussões sobre meio ambiente, a relação do homem com o meio ambiente, nós devemos compreender a questão do contexto, ok? Quando vai surgir essas discussões, quando vai surgir essa relação e assim por diante. Tendo dito isso, é válido nós lembrarmos o seguinte, que as rápidas alterações econômicas e políticas que marcaram a modernidade, sobretudo a partir da Revolução Industrial, transformaram as sociedades, até então predominantemente agrícolas e rurais, em sociedades industriais e urbanas. Essa transição de um tipo de sociedade para outro gerou um trauma, uma relação de oposição entre a sociedade e o produto da indústria humana com o meio ambiente. Essa oposição está ligada ao uso crescente e intenso dos recursos naturais para alimentar o desenvolvimento tecnológico e atender, assim, às mudanças nos padrões de consumo, em especial nas sociedades industriais capitalistas, sejam elas emergentes ou não. Falando de uma forma bem geral. Nós podemos considerar, pessoal, nessa questão da relação do ser humano com o meio ambiente, um marco divisor, a Revolução Industrial. Vou relembrar um pouquinho. A Revolução Industrial ela vai se caracterizar por uma alteração na forma de produção, mas também não só na forma de produção, e sim também em tudo que é ligado a essa produção. Nós estamos falando na alteração da exploração da matéria-prima, nós estamos falando da alteração da relação do ser humano com o tempo, nós estamos falando da alteração da relação do ser humano com aquilo que é produzido. A Revolução Industrial ela vai trazer como característica principal a ampliação dessa produção, que vai ter um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é que, com a Revolução Industrial e todo o processo de produção em larga escala, nós temos a diminuição dos valores desses produtos, possibilitando que mais pessoas tivessem acesso. Todavia, o lado ruim é que, se eu aumento a minha escala produtiva, eu vou precisar de mais matéria-prima para manter essa escala crescente de produção. Como consequência, eu irei ampliar a exploração dos recursos naturais. Essa relação do ser humano com a natureza, dessa forma, irá se alterar. Quando nós falamos de sociedades predominantemente agrícolas, nós estamos falando de sociedades rurais que têm uma relação mais harmônica com a natureza, uma vez que encaram de forma direta
essa natureza como um elemento que faz parte da sua vida, tanto da geração de seus recursos, tanto da geração de sua própria riqueza, como da sua própria sobrevivência em si. Então, a natureza, o meio ambiente, é um elemento que faz parte de suas vidas. É uma lógica diferente das sociedades industriais. As sociedades industriais que visam meramente a produção e, como consequência, o consumo, trazem uma visão diferente sobre o meio ambiente. O meio ambiente, que antes fazia parte da vida das pessoas, agora é meramente um elemento que supre matéria-prima para os produtos que são desenvolvidos. E como consequência dessa mudança de relação, nós vamos ter como geração um trauma. Que trauma é esse? Uma relação de oposição entre a sociedade e o produto da indústria humana com o meio ambiente. Tendo dito isso, como assim? Quando nós falamos, por exemplo, da sociedade pré-industrial, como nós já comentamos anteriormente, ela vai ter uma relação com a sociedade, com o meio ambiente, uma relação mais harmônica, ok? A partir do momento que nós vamos ter o processo de revolução industrial, essa relação do ser humano com a natureza, ela vai ser uma relação de oposição, uma vez que para ter a manutenção da escala produtiva das indústrias, nós vamos ter que explorar cada vez mais o meio ambiente. Essa é a relação de exploração. E isso, ok, faz suscitar um questionamento. Será que o planeta ele consegue suprir essa escala de produção e consumo? Será que o planeta consegue se reequilibrar a partir do momento em que nós o exploramos? Será que nesse sentido há possibilidade de futuro? Esse tipo de questionamento, levando em conta a mudança na escala de produção, a visão do ser humano quanto à própria natureza, faz com que surja um novo campo de investigação dentro da sociologia, as chamadas questões socioambientais. E aqui é uma coisa que vocês devem enfatizar bastante, relembrar bastante. Quando nós falamos em questões socioambientais, nós estamos agregando tanto a concepção naturalista como a concepção humana e social. Por que isso? Quando nós falamos de questões ambientais, nós enfatizamos puramente o impacto da poluição, o impacto do desmatamento, os assoreamentos dos rios e por aí vai. Quando nós levamos em conta as questões socioambientais, nós fazemos uma junção. Nós tentamos compreender a relação existente entre os problemas ambientais e os problemas sociais, ok? Só que nesse sentido, é válido lembrar o seguinte, que é verdade que esse sentimento de urgência com relação à temática ambiental, hoje em dia, está bem mais enfatizado. Nós percebemos isso por meio de influências, por meio de cantores, por meio de artistas e até mesmo por meio de grandes empresas. Só que uma coisa que vocês têm que entender também, essas questões que entrelaçam as sociedades humanas e o meio ambiente, essa relação de exploração e o impacto que essa exploração traz para o meio ambiente, não é somente a partir da Revolução Industrial. É óbvio que a Revolução Industrial ela vai trazer um agravo em meio ao desenvolvimento, devido ao desenvolvimento tecnológico. Mas, ao longo da história, nós já percebemos essa relação de dicotomia, essa relação de oposição entre a sociedade e o meio ambiente. Um bom exemplo é quando nós levamos em conta, na Mesopotâmia, os sumérios, onde, para produzir ainda mais alimentos, eles começaram a desmatar algumas florestas que ficavam em cima de algumas das montanhas da região. Com essa consequência, por meio das chuvas, houve uma alteração nos minerais das regiões que ficavam abaixo dessas montanhas, iniciando um processo de salinização das terras. Como consequência, nós vamos ter o abandono dessas terras. Quer dizer,
Os sumérios vão explorar o meio ambiente de uma forma que vai levar a uma alteração desse ambiente e, como consequência, eles vão ter que abandonar essas terras. Na Grécia também, o próprio Platão enfatizou o seguinte, que nós vamos ter um excesso de pastagens, ok? Junto com o corte de árvores para a lenha, que por sua vez vai resultar na erosão do solo. Quer dizer, nós podemos perceber com isso que essa relação de dicotomia, de oposição entre homem e natureza não é algo tão novo. A partir do momento que as sociedades humanas buscam se desenvolver de alguma forma, acabam esbarrando no aspecto ambiental, pelo menos quando nós falamos de exploração limpa e seca do ambiente, sem levar em conta outros aspectos. Em suma, o desenvolvimento das diferentes culturas humanas depende da forma como cada sociedade se relaciona com o meio ambiente. Quer dizer, a história das sociedades também é, portanto, a história de múltiplas relações com o meio ambiente, pois cada sociedade encontra uma forma específica de satisfazer suas necessidades socialmente construídas. Pense o seguinte, nós podemos imaginar aqui como se fosse um círculo, ok? Relação meio-ambiente, desenvolvimento social. Quando há um desenvolvimento de determinadas sociedades, isso altera o meio ambiente. Quando eu altero o meio ambiente, eu altero as sociedades. É um ciclo, ok? Então nós podemos dizer que essa relação do ser humano com a natureza, ela está em constante transformação, sendo fruto de mudanças históricas e mudanças culturais. Caso vocês ainda não tenham entendido, nós podemos resumir da seguinte forma: a relação que uma sociedade tem com a natureza é fruto da cultura de cada sociedade, ou seja, como cada povo constrói sua visão de mundo. Pegando, por exemplo, os povos tradicionais aqui no Brasil, os povos nativos, eles viviam em uma harmonia com a natureza, mas essa harmonia com a natureza era fruto da própria cultura desses povos, que viam a natureza como sua mãe, como uma divindade que supria sua vida, que supria seu alimento, que supria sua existência. Então, se eu vejo a natureza como minha mãe, como meu lar, como algo necessário para a minha vida, eu vou buscar a todo custo viver em harmonia com ela, evitando práticas de exploração e predação. Todavia, quando nós mudamos essa concepção, nós mudamos essa lógica, nós mudamos esse pensamento, como na sociedade capitalista, nós vamos mudar também a relação com o meio ambiente. Onde, na sociedade capitalista que encara tudo como sendo produto, mercado e comércio, acaba vendo a relação com a natureza como sendo fruto meramente de um comércio. É óbvio que muitas empresas hoje estão começando a repensar sua relação com a natureza, mas esse repensar a relação com a natureza não é devido a uma mudança no pensamento capitalista, como se os capitalistas estivessem agora dividindo com os povos nativos a visão da natureza como mãe. Não. A preocupação da sociedade capitalista com a natureza nos dias de hoje se baseia também ainda em ver a natureza como um produto. Entretanto, é como um produto que está ficando raro e caro. Vocês estão entendendo a diferença? O cuidado que os povos nativos têm com a natureza é fruto da harmonia, da visão da natureza como complemento de sua vida. Já os cuidados que alguns grupos capitalistas estão tendo com a natureza é meramente por considerar a natureza uma mercadoria valiosa que tem que ser cuidada, senão se acaba. Ao longo do tempo, do desenvolvimento tecnológico, da produção insana de riquezas, aumento da população e necessidade de aumento de produção, tudo isso resultou em a submissão da natureza à vontade humana. Como assim? Antes as pessoas, elas buscavam meramente retirar da natureza aquilo que precisavam para o seu próprio consumo, fosse um consumo imediato ou um consumo a médio prazo. Todavia, com o desenvolvimento da
das sociedades e, nesse sentido, o aumento da quantidade de pessoas, não dava mais para ter essa relação com a natureza. Vocês estão entendendo? Como tinha, por exemplo, os povos na pré-história, onde simplesmente você tinha a prática da caça, da pesca e da coleta extrativista, onde as pessoas se sujeitavam à natureza. Quando não tinha mais naquela região, todo mundo pegava suas coisas e iam para outra região. Com a complexificação da sociedade, nós vamos ter a necessidade de submeter a natureza à vontade humana. O problema é que as fontes dos principais recursos que sempre sustentaram esse desenvolvimento já passam a apresentar sinais claros de esgotamento. Quer dizer o quê? Esses recursos naturais, que sempre foram tão necessários para o desenvolvimento tecnológico, para o desenvolvimento produtivo das sociedades, passam cada vez mais a demonstrar sinais claros de esgotamento. E essa constatação fez surgir um profundo debate sobre a relação entre os seres humanos e a natureza. Quer dizer o que com isso? Cada vez mais fica claro que a natureza não consegue mais sustentar o padrão de produção e exploração que o ser humano tem apresentado, gerando essa relação de dicotomia, de oposição entre seres humanos e natureza. Nesse sentido, surgem duas vertentes: a vertente do preservacionismo e a vertente do conservacionismo. Ambas querem a mesma coisa, mas de forma diferente. Ambas querem que a natureza seja mantida, mas a forma como isso vai ocorrer vai mudar. No preservacionismo, nós temos a defesa de que o convívio harmônico entre o ser humano e o meio ambiente, entre a natureza, é impossível. É impossível o ser humano existir de forma harmônica com o meio ambiente. Nesse sentido, qualquer interferência da sociedade só causaria danos. Com isso, essa corrente do preservacionismo defende que toda forma de relação entre sociedade e natureza deve ser restrita ao máximo. Com isso, nós temos a necessidade da criação de áreas intocáveis, onde a entrada de seres humanos seria simplesmente proibida. Já no caso conservacionismo, ele tem uma visão um pouco mais equilibrada, quando defende que os recursos naturais eles podem ser, sim, explorados pelo homem, mas de forma consciente, de forma equilibrada, visando prevenir desperdícios e garantir benefício tanto para o presente quanto para o futuro. Quer dizer que essa concepção do conservacionismo vê a relação entre homem e natureza como algo necessário, onde não se pode pensar homem sem natureza e natureza sem homem. Resumindo, preservacionismo, a relação entre homem e sociedade é impossível. Assim, a sociedade não deve interferir no meio ambiente e deve criar zonas onde a natureza deve se desenvolver sozinha, sem a presença de seres humanos. Já o conservacionismo é a favor do uso equilibrado dos recursos naturais. Eles não conseguem pensar homem sem natureza e natureza sem homem, onde defendem que é possível, sim, um desenvolvimento sustentável. Pessoal, essa constatação de que o planeta não suporta mais esse modelo de exploração, gerou o surgimento e difusão de uma consciência dos efeitos nocivos em relação do ser humano com a natureza, o que acabou gerando a produção de um discurso especializado, com diagnósticos técnicos e também possíveis soluções, resultando na mudança da opinião pública a respeito de progresso, dos meios para alcançá-lo e de suas consequências para a própria sociedade. Quer dizer o que com isso? Que nós temos hoje em dia uma propagação imensa de discussões a respeito dessa relação do homem
com a natureza e da incapacidade do planeta de sustentar a forma como ele está sendo produzido, explorado pelas sociedades. E essa consciência está fazendo-se repensar determinadas práticas, ou pelo menos surgir discursos que visem repensar essas práticas. É claro que ainda há a manutenção dos princípios que sustentam os padrões de consumo. Nós ainda estamos falando de capitalismo. Entretanto, tem surgido a discussão sobre a capacidade do planeta de sustentar ou não esse mesmo padrão de consumo. Com isso, vem surgindo grupos que militam sobre a modificação do atual modelo de desenvolvimento e de exploração. Nesse sentido, é bom nós enfatizarmos sobre uma coisinha chamada padrão de consumo tradicional e padrão de consumo, novo padrão de consumo. Esse padrão de consumo tradicional, ele está muito ligado ao conceito de sociedade de consumo. Na sociedade de consumo, gente, você é não quem você é o que você tem. Então, nesse caso, você acaba sendo escravo do mercado, onde você constantemente tem que comprar roupas da moda, usar celular da moda, usar corte de cabelo da moda, e por aí vai, sem pensar no impacto que isso tem no meio ambiente. Você não é o que você é o que você tem. Isso é basicamente, em resumo, o que é a sociedade de consumo. Quer dizer, nós estamos falando basicamente de um consumismo. O consumismo, gente, ele é um consumo predatório. Quer dizer o seguinte, a exploração do meio ambiente, ela atinge patamares absurdos, onde eu exploro cada vez mais, visando a produção, e essa produção visa sustentar um consumismo. E esse consumismo faz com que a produção tende a aumentar. Quer dizer que nós estamos falando aqui de um círculo vicioso, onde uma exploração desenfreada gera um consumismo desenfreado, que por sua vez aumenta a exploração desenfreada. E as empresas, visando manter esse consumismo contínuo, apelou para uma coisinha que nós chamamos de obsolescência. Vocês já se tocaram que muitos dos produtos que nós temos parecem que duram menos? Um celular que, por mais que você não dê queda, você cuide, com o passar do tempo ele passa a travar, a dar alguns problemas, ou mesmo um notebook, por mais que você mande fazer as manutenções corriqueiras nele, ele com o tempo passa a dar problemas. Nós chamamos isso de obsolescência, ok? Obsolescência, de forma bem simples, é quando um determinado produto ele é pensado para se acabar. Ele é pensado para deixar de funcionar. E é óbvio que você vai me dizer que com o tempo tudo deixa de funcionar, até mesmo nós, né? Só que, no caso da obsolescência, nós estamos falando de algo já pensado, já de antemão. Nós estamos falando da manutenção de um consumo por meio da produção, ok? Da criação de produtos que não vão durar muito. Nesse sentido, nós temos o conceito de obsolência programada, obsolência perceptiva e obsolência tecnológica. A obsolência programada, como o nome mesmo fala, é quando um celular, por exemplo, ele é pensado para durar 2 anos. A partir desse momento, determinadas partes do aparelho começam a não funcionar, seja a parte física ou o software. Quer dizer que ele é programado para quando dá determinado tempo de uso, ele para de funcionar. Nós temos também a obsolência perceptiva. A obsolência perceptiva ela é mais ligada à questão de propaganda, de mídia. Sai um celular tipo, sem fazer propaganda, sai um Samsung A11. Com pouco tempo já sai o A12. Com pouco tempo já sai o A13. E às vezes as alterações não são nem essas coisas tudo. Às vezes é só um visor diferente,
uma cor diferente, fazendo com que a pessoa, simplesmente ao olhar para o seu aparelho antigo, perceba esse aparelho como sendo mais velho, e sendo mais velho, é necessário trocar por um mais novo. Vocês estão entendendo? Isso é bastante utilizado na indústria automobilística, onde às vezes a mudança de um veículo de um ano para outro é meramente um adesivo ou um símbolo. Por fim, nós temos a obsolescência tecnológica. Das três, pessoal, essa aqui é a mais complicada. Por quê? É óbvio que se nós compararmos os notebooks de hoje com os notebooks de 10 anos atrás, os notebooks, as máquinas de hoje, né, elas têm uma capacidade de processamento muito maior. Isso é inegável, fazendo com que os equipamentos antigos fiquem obsoletos e incapazes de, por exemplo, realizar determinadas atividades ou rodar determinados programas. Isso faz parte do desenvolvimento tecnológico. Isso é fato. Então, nós podemos dizer que a obsolescência tecnológica acaba sendo um percurso natural do desenvolvimento tecnológico. Todavia, a programada e a perceptiva, não. Ambos fazem parte de uma visão de um padrão de consumo tradicional, predatório, exploratório e maléfico para o meio ambiente. Tendo surgido essas novas discussões com relação ao meio ambiente e a relação do homem com este meio ambiente, surgiu a questão de um novo tipo de consumo, que se baseia em um consumo consciente. Lindenberg, o que é um consumo consciente? Nós podemos resumir o consumo consciente utilizando a política dos 5 R's. Eu não sei se você já ouviu falar. A política dos 5 R's se baseia em reutilizar, reduzir, reciclar, repensar, recusar. Os 5 R's. Reutilizar é basicamente o quê? Você pode pegar um produto e utilizar ele com outra função. Por exemplo, você pega uma garrafa PET de refrigerante, que ela foi feita para refrigerante. Aí no canto de você jogar ela fora, você usa ela com água dentro da geladeira. Ou então, você pega e transforma ela num porta-lápis. Ou você pega aqueles potinhos de sorvete e transforma num jarrinho. Você está reutilizando aquele produto que foi feito para uma coisa em outra, evitando o descarte na natureza. A ideia de reduzir está ligada justamente em reduzir o consumo. Basicamente é o quê? Não consumir aquilo que não precisa ser consumido. Vou dar um exemplo. Para que um cidadão ter 50, 60 calças? Para que o cidadão ter 100 pares de sapato? Vocês estão entendendo? A ideia de reduzir é você não ser escravo do consumismo, do consumo predatório. Reciclar, como o nome mesmo fala, é eu pegar um produto e reaproveitar ele como matéria-prima para outro produto. Eu pego garrafa PET, reciclo ela, moendo ela e utilizando o plástico para criar ou outras garrafas PETs ou outros produtos. Quer dizer que um produto já industrializado, ele é processado e se transforma em matéria-prima para outros produtos. Repensar. É repensar, pessoal, sua relação com o meio ambiente, repensar sua relação com a natureza e fazer isso por meio do repensar o teu consumo. Comprar por quê? Só porque é de marca? Comprar por quê? Só porque o mercado quer? Vocês estão entendendo? Repensar. E recusar o consumismo, recusar essa prática de ter que viver comprando, ter que viver comprando, ter que viver comprando. Esses 5 R juntos formam a base de um consumo consciente, onde eu mantenho um consumo, mas sem explorar o meio ambiente. Nós estamos falando aqui de um alicerçamento de um consumo consciente junto com o desenvolvimento sustentável. Tendo falado disso, já que eu enfatizei até aqui a questão do desenvolvimento tecnológico, é bom enfatizar o seguinte: esse mesmo desenvolvimento tecnológico, tido por muito tempo como uma necessidade da sociedade industrial, que é a necessidade de estar constantemente desenvolvendo, constantemente produzindo,
acabou a ser visto como um problema ambiental, uma vez que essa constante necessidade de produção implica uma constante necessidade de exploração do meio ambiente por meio da exploração dos recursos naturais. Quer dizer, o que antes era um fator de coesão social, ou seja, de unidade social, passou a ser vista como uma ameaça à manutenção de toda a sociedade. Uma vez, pessoal, que vocês não podem se esquecer. É claro que quando o planeta der tilt, os mais pobres vão sofrer primeiro que os mais ricos. Vocês não podem esquecer que a relação do ser humano com os problemas ambientais leva em conta, como eu já falei antes, aspectos econômicos, aspectos políticos e aspectos culturais. Ou seja, se nós pegarmos, por exemplo, o calor que está fazendo, o calor é igual para todo mundo, mas tem gente que não tem condição de ter ventilador, tem gente que tem ventilador, tem gente que tem ar-condicionado no quartinho e tem gente que tem ar-condicionado na casa toda. Ambos estão lidando com um problema ambiental, que é o aquecimento global, mas estão lidando da mesma forma? É óbvio que não. Quer dizer o seguinte, essa questão do problema ambiental, né, por meio do desenvolvimento tecnológico, que antes garantia uma unidade social por meio da coesão, agora é visto como uma ameaça. Com isso, diferentes setores da sociedade acabaram voltando sua atenção para essa dimensão social das questões ambientais. A consciência de que a exploração indiscriminada dos recursos naturais resultaria em problemas compartilhados entre todos os membros de uma sociedade provocou mudanças na relação com o meio ambiente, sobretudo a partir da segunda metade da década de 1960, onde os impactos ambientais foram incorporados à discussão política sobre modelos de desenvolvimento. Como assim? De forma bem simples. Até a Segunda Guerra Mundial, pessoal, essa questão de desenvolvimento, essa questão de preocupação ambiental, a preocupação com a questão do meio ambiente, era vista como um problema de Estado, onde cada país deveria resolver sozinho. Só que a partir da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter uma concepção bem interessante. A concepção de que comunidade global, o que um país fizesse com o meio ambiente influenciaria outros. Com isso, a partir da década de 60, esses impactos no meio ambiente passaram a ser incorporados à discussão política sobre desenvolvimentos possíveis para a sociedade de forma global, e não só dentro especificamente de cada país. Um bom exemplo disso foi a questão da criação do Clube de Roma. O Clube de Roma ele foi criado em 1968. Desculpa. Esse clube ele foi criado basicamente por 30 especialistas de várias áreas, como economistas, industriais, e tinha como objetivo discutir temas como o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Na década de 70, esse Clube de Roma, a partir de um relatório chamado Limites de Crescimento, que foi criado pelo MIT, lá dos Estados Unidos, chegou à conclusão de que o planeta não conseguiria comportar a forma de exploração que ele estava sofrendo, o que poderia resultar em cataclismas nunca vistos antes, onde o planeta poderia sucumbir e colocar em risco de extinção a própria sociedade humana. Quer dizer que o Clube de Roma chamou a atenção para os limites do crescimento, para o impacto que a exploração que até então era feita sobre os recursos naturais traria para o futuro da humanidade. Nesse sentido, eles elencaram a necessidade de um desenvolvimento sustentável, ou seja, um desenvolvimento que levasse em conta o aspecto econômico e social. Quer dizer, aquele que fosse capaz de satisfazer as necessidades do presente, sem prejudicar a capacidade das futuras gerações viverem e satisfazerem as suas próprias necessidades. Com isso, nós vamos ter o desenvolvimento econômico de forma
racional, com a exploração racional de recursos naturais, garantindo o não esgotamento destes mesmos recursos. Ok? Pois bem, falamos da questão de desenvolvimento tecnológico, falamos da preocupação desse desenvolvimento quanto à capacidade do planeta de suprir matéria-prima para esse desenvolvimento. Mas e a questão energética? Digo isso porque desenvolvimento industrial, além de matéria-prima, tem necessidade também de uma grande quantidade de recursos energéticos, correto? Para manter padrão de produção e, consequentemente, padrão de consumo. Nesse sentido, a partir da década de 70, sobretudo com a primeira crise do petróleo, onde os preços dos barris de petróleo dispararam, fazendo com que muitos países passassem por sérios problemas, e aqui uma curiosidade, a crise do petróleo vai ocorrer não só na década de 70, tanto que aqui no Brasil, a prática do combustível do carro, né, do veículo flex, álcool e gasolina, é consequência dessa preocupação, porque na década de 80 e transição para a década de 90, nós vamos ter aqui no Brasil o chamado pró-álcool, que foi o desenvolvimento de tecnologias, né, que garantissem motores que funcionariam só à base de álcool. Isso já foi fruto da preocupação do que aconteceria com o planeta se o petróleo deixasse de existir. Nesse sentido, visando substituir combustíveis fósseis, né, para a produção de energia, nós vamos ter no mundo uma corrida pela produção de novas formas de energia, sendo que nós vamos ter aí o surgimento de energias nucleares, ok? De usinas nucleares, sobretudo a partir da década de 70, como eu já falei, em decorrência da crise do petróleo. Só que, desde o surgimento dessas indústrias, nós vamos ter um grande número de acidentes. Perdão? Tá certo? Me confundi aqui um pouquinho, me engasguei aqui um pouquinho. Desculpa. A partir da década de 70, né, com a implementação dessas usinas nucleares, nós vamos ter alguns acidentes pelo mundo, como, por exemplo, Three Mile Island, em 1979, onde se colocou em risco a explosão de um reator que deixaria a região desabitada. Nós vamos ter, por exemplo, Chernobyl, ok? Com a explosão do reator 4 lá em Pripyat, resultando na contaminação de toda a região, fazendo com que ela fique desabitada ainda por muito, muito, muito tempo. E por último nós tivemos aquela na usina de Fukushima, em 2011, em decorrência de um tsunami e também de um terremoto, fazendo com que a região também fosse toda irradiada, toda contaminada. Esses 3 acidentes acentuaram a sensação de que não existia fonte segura de energia que viesse substituir o petróleo e o carvão, fazendo com que surgissem grupos que lutassem contra a implementação da energia nuclear em todo o planeta. E aqui tem uma curiosidade para você. Se você tiver, por exemplo, acesso às plataformas de streaming como HBO e Netflix, nós temos 3 produções enfatizando justamente esses 3 acidentes nucleares. Nós temos Reação Nuclear, que tem 4 episódios na Netflix. Nós temos Fukushima, 3 dias que mudaram tudo, que são 8 episódios também na Netflix. E nós temos Chernobyl, que são 5 episódios, que já é na HBO, ok? Pois bem, motivada por essa internacionalização do debate sobre meio ambiente, assim também como possíveis fontes de energias renováveis, a ONU, a partir da década de 90, passou a promover conferências internacionais sobre o tema. A primeira conferência vai acontecer justamente aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, em 1992, ficando conhecido como ECO 92. A ECO 92, ocorrida aqui no Rio de Janeiro, trouxe um conjunto de discussões sobre a relação entre o desenvolvimento e o meio ambiente.
Nisso, nós vamos trazer aqui alguns aspectos gerais que vão ser tratados, como a responsabilidade dos países desenvolvidos, onde aqueles países com maior produção industrial, como por exemplo Estados Unidos, foram responsabilizados sobre a situação ambiental. Eles discutiram também que os países tinham necessidades econômicas específicas. Dessa forma, como consequência, o impacto na industrialização de países mais industrializados, mais desenvolvidos, no meio ambiente, seria diferente de países subdesenvolvidos, sendo que esses países em desenvolvimento, subdesenvolvido, em desenvolvimento, precisavam de auxílio para um desenvolvimento mais sustentável. Destacou-se também a importância de ONGs, como o WWF e tanto outros. E também se enfatizou a criação da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Ok? Depois dessa Conferência das Nações Unidas, que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, a ECO 92, nós vamos ter também a COP3, que vai ocorrer na cidade de Kyoto, onde as pessoas vão assinar o chamado Protocolo de Kyoto. Esse Protocolo de Kyoto veio substituir a ECO 92, trazendo como características a busca por diminuição dos gases do efeito estufa, chamado GEE, na atmosfera, como dióxido de carbono, óxido nitroso, gás metano, entre outros. O objetivo deles era fazer com que houvesse uma redução dessa emissão de gases em comparação abaixo dos verificados na década de 90. Nós estamos falando de uma diminuição de mais de 5%. Fora isso também, surgiram as questões dos créditos de carbono ou as reduções certificadas de emissões, o RCE. Todavia, o protocolo de Kyoto acabou não logrando muito resultado. Ele veio a ser substituído por outro, pelo Acordo de Paris, que está em vigência até os dias atuais. Por que estou dizendo isso para vocês? Porque mesmo com o objetivo de diminuir mais de 5% na emissão de gases do efeito estufa, o que se observou foi um aumento de 16,2%. Uma das principais causas disso, nós vamos ter a não participação de alguns países, como, por exemplo, Estados Unidos e Canadá. A principal justificativa para isso é que, no protocolo de Kyoto, os países desenvolvidos tinham que assumir uma grande responsabilidade, enquanto os países em desenvolvimento não tinham uma estimativa do que eles eram para fazer, deixando em aberto. Os Estados Unidos não concordou com isso, sobretudo com a figura do ex-presidente Donald Trump, saindo do acordo. Depois veio o Canadá. Com a assumida do atual presidente, Joe Biden, os Estados Unidos voltaram para o protocolo de Kyoto. Todavia, esse protocolo foi substituído pelo Acordo de Paris. Esse Acordo de Paris visa, além da questão da diminuição de gases do efeito estufa, visa também o desenvolvimento de uma matriz energética mais limpa e também a questão do reflorestamento, de áreas desmatadas e o combate ao desmatamento. Pois bem, pessoal, tendo falado esta parte, bom entender o seguinte, qual em si a preocupação da sociologia com a temática ambiental? Quando é que ela vai surgir de forma bem prática? A preocupação da sociologia com a temática ambiental, ela coincidiu com o fortalecimento de movimentos de protesto contra a degradação de recursos naturais e com a constatação científica de que o desenvolvimento econômico capitalista estava associado à utilização de tecnologias ambientalmente predatórias. A partir de 1980, a sociologia passou a tratar especificamente dos temas ambientais, que antes eram abordados apenas de forma superficial,
pelos estudos sobre os processos de modernização e extinção progressiva de técnicas de produção tradicional. As consequências sociais da degradação ambiental tornaram-se cada vez mais contrárias aos ideais modernos, que enxergavam no avanço tecnológico os meios de emancipação do ser humano. O consumo acelerado de recursos para manter o processo de industrialização criou problemas para diferentes sociedades. Eliminação de lixo industrial, estabelecimento de indústrias pesadas, produção de energia, instalação de infraestrutura para a produção e outras necessidades de consumo das sociedades modernas foram reconhecidas como processos que beneficiam determinados grupos em detrimento de outros. Com isso, a sociologia passou a ver o problema ambiental para além do problema ambiental e também sua agregação a aspectos sociais, uma vez que, como eu acabei de falar, os problemas ambientais eles eram percebidos de forma diferentes, de acordo com sociedades diferentes, de acordo com grupos diferentes. O problema ambiental existe, mas a forma como cada grupo vai lidar com esse problema depende, por exemplo, de sua riqueza, de sua cultura, de sua política. Nesse caso, além do problema ambiental, a sociologia viu também aí o problema social, surgindo a questão socioambiental. E aqui é bom a gente enfatizar uma coisinha. Muitas vezes, essa conscientização em relação aos problemas ambientais, em lugar de promover a reestruturação do modelo econômico, como no caso o capitalismo, vai suscitar a radicalização das diferenças entre regiões e países. Por que isso? Vou dar um exemplo aqui para vocês. As indústrias pesadas, por exemplo, a exploração predatória dos recursos naturais e outras atividades nocivas ao ambiente foram transferidas de países desenvolvidos para países em desenvolvimento. Porque, olha só, esses países desenvolvidos que acabavam tanto com na Eco 92 com o protocolo de Kyoto e o Acordo de Paris sendo obrigados a proteger ainda mais o meio ambiente, viram como uma forma de fazer isso, levando suas indústrias pesadas e poluidoras para outros países, exportando a poluição. Agora, por que isso? Várias empresas transnacionais implantando fábricas em locais simplesmente com a legislação ambiental menos rígida, assim como a mão de obra mais barata. Com isso, fazia com que esses países desenvolvidos aumentassem seus lucros por meio da exploração da fragilidade de outros países. Com isso, esses países que eram explorados, além de não ficar com a riqueza, ficaram ainda mais pobres, tinham seu ambiente, tinham seu meio ambiente completamente desestruturado. Já os países, por exemplo, mais desenvolvidos, davam um tempinho nas poluições dos seus países, dando tempo ao seu ambiente se recuperar, além de aumentar sua riqueza. Vocês estão entendendo aqui a desigualdade? País desenvolvido exporta suas indústrias poluidoras, dando tempo para seu meio ambiente se desenvolver, se recuperar. E de quebra, ainda aumenta sua riqueza com a exploração da fragilidade desses outros países, fazendo com que os países em desenvolvimento, além de ficarem mais pobres com a exploração de seus recursos naturais, tenham problemas ambientais. Entenderam? Tendo comentado isso, vale enfatizar o seguinte, que é nesse contexto que eu comentei com vocês, nessa bagunça toda, que a sociologia vai passar a se dedicar à análise dos conflitos sociais decorrentes da desigualdade de acesso e usufruto dos recursos naturais, fruto justamente desse desequilíbrio. Não só dos recursos naturais, mas também dos bens advindos de sua exploração, dos produtos que são gerados com a exploração desses recursos naturais por meio das matérias-primas. Além da própria relação entre os problemas ambientais e os modelos de organização social e desenvolvimento econômico adotados por uma sociedade. Assim, por envolver diferentes conceitos, métodos e enfoques, e estabelecer um diálogo com
diversas áreas do conhecimento, como antropologia, botânica, geografia, ecologia, história, é que a investigação sociológica cientificamente organizada se torna tão importante. Vocês estão vendo aqui que nós temos uma preocupação mais geral, levando em conta o aspecto ambiental, mas levando em conta a relação desse aspecto ambiental com as desigualdades sociais, econômicas e políticas. Ok? Dando prosseguimento ao nosso conteúdo, acreditem, está pertinho de terminar, ó, pertinho, ok? Sei que está um vídeo grande, mas porque é muito assunto. Pois bem, pessoal, dentro dessa questão de problemas socioambientais, uma das discussões sociológicas que mais se desenvolveu foi a questão da fome e da sustentabilidade, da fome e da pobreza. E aqui vem um detalhezinho que eu quero que vocês enfoquem por meio desse mapa mental. Até o século XIX, tinha uma ideia difundida de que fome e pobreza era resultado de uma produção de alimentos insuficiente em relação ao crescimento populacional. Quer dizer, se tem pessoas pobres e pessoas com fome, é porque a indústria não produz o bastante. Então a saída para abolir a fome e a pobreza do mundo é só produzir mais. O problema é que a partir do século XX, essa tese ela foi superada. Basicamente por quê? Porque ela vai trazer à tona que, além dessa questão de pobreza, além dessa questão da produção, além dessa questão da insuficiência técnica, que era abordada durante o século XIX como fonte da fome e da pobreza, nós vamos ter também, a partir do século XX, a questão da discussão sobre o modelo de desenvolvimento associado ao próprio capitalismo. Como assim, pessoal? A persistência da fome é simultânea à existência de grandes propriedades de terra, que são concentradas nas mãos de poucas pessoas e grupos, a produção voltada para o lucro e, contraditoriamente, aos grandes avanços técnicos que permitem maior produção em tempo cada vez menor. Quer dizer o seguinte com isso: nós temos hoje em dia uma produção imensa, fruto do desenvolvimento tecnológico e do desenvolvimento industrial. Todavia, tudo isso, apesar da existência de tudo isso, nós ainda temos a manutenção de fome e pobreza. Só para vocês terem ideia, aqui no Brasil, de acordo com pesquisa no ano de 2022, nós tínhamos mais de 70 milhões de pessoas com insegurança alimentar moderada. Quer dizer que corriam o risco de ficar sem comer, ou pelo menos não comiam pelo menos uma vez por dia. E fora esses mais de 70 milhões nessa situação, nós temos mais de 21 milhões de pessoas com insegurança alimentar grave, ou seja, pessoas que passam fome e que às vezes não têm uma só refeição no dia. E olha o quanto de produtos o setor agro no Brasil produz. Ok? Com isso, essa simultaneidade, né, onde nós temos desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento industrial, agregando também a isso o latifúndio, né, que é a grande quantidade de terra na mão de poucas pessoas, vem demonstrar que a fome e a pobreza não resulta, obviamente, de insuficiência técnica para a produção e distribuição de alimento ou da falta de solos férteis, sendo, na verdade, mais consequência de problemas políticos, sociais e econômicos. Pois, apesar do aumento da produção de riquezas e de alimentos na sociedade industrial capitalista no século XX, os mecanismos de mercado conhecidos não são capazes de distribuir esses recursos para eliminar a fome e a pobreza. A superação desse cenário só é possível a partir do desenvolvimento de políticas que venham garantir os direitos básicos aos mais pobres. E a discussão sobre a construção de outro modelo de desenvolvimento,
o qual para muitos países deve partir a partir da implementação de uma coisa que é chamada de reforma agrária. Ok? Mas o que é essa reforma agrária? Essa reforma agrária é uma política de reorganização de estrutura fundiária, que tem como objetivo democratizar a propriedade da terra e permitir o acesso de todos que quiserem nela produzir. Pegando como exemplo a história do Brasil, nós vamos ter, durante o Brasil Império, uma política chamada política de terras, que impossibilitava que pessoas pobres tivessem acesso a essas terras, levando à centralização de grande quantidade nas mãos da elite e, como consequência, traz a desigualdade ao acesso de terras ainda nos dias de hoje. Dessa forma, nós só vamos ter essa justiça no acesso às terras por meio de uma reforma agrária. E aí vem um detalhe: se essas terras estão concentradas nas mãos de pessoas mais ricas, qual é a única forma que nós temos para garantir essa democratização? Simples: o Estado intervém através da desapropriação de terras, de grandes fazendas, onde muitas delas são improdutivas, ou seja, estão lá paradas só juntando mato. O Estado desapropria, indeniza o dono e distribui entre pequenos agricultores, seja camponeses, sem terras ou trabalhadores rurais. Nesse sentido, é bom enfatizar o seguinte: o Estado ele acaba tendo uma importância muito grande na garantia de políticas que visam a superação da fome e da pobreza, não por meio da ampliação do desenvolvimento tecnológico e do desenvolvimento técnico, uma vez que, como já vimos, isso não é a causa da fome e da pobreza, e sim a concentração de terras, e sim a desigualdade ao acesso dos direitos básicos. Terminando esse assunto, já que nós falamos sobre fome, a questão da fome gerou uma discussão que levou ao surgimento de dois conceitos: segurança alimentar e soberania alimentar. Ok? A ideia de segurança alimentar surgiu no período posterior à Segunda Guerra, sendo voltado para políticas agrícolas que visavam garantir o abastecimento de alimentos nos países em conflito. Todavia, a partir da década de 90, essa ideia se consolidou e se levou ao princípio de que todas as pessoas têm o direito à alimentação sadia e nutritiva, sendo o dever do Estado desenvolver políticas públicas para garantir esse direito. Quer dizer, a concepção de segurança alimentar ela vai surgir no período da guerra, mas vai se desenvolver no período pós-guerra, onde vai estar agregado a ideia de que as pessoas têm direito a uma alimentação sadia e nutritiva, sendo o dever do Estado garantir isso. Todavia, pessoal, vem aqui uma questão que a gente tem que salientar. A concepção de segurança alimentar ela ainda está muito ligada à visão da alimentação como sendo um produto, um mercado. Por que digo isso? Porque nem todo mundo tem acesso a produtos bons, de qualidades e em quantidade acessível, em quantidade suficiente. E isso não é só com roupa de qualidade ou sapato de qualidade, não. Nós estamos falando de alimentação também, onde pessoas mais ricas têm acesso a uma alimentação melhor e em quantidade melhor, enquanto pessoas mais pobres ou têm acesso a um alimento inferior em qualidade ou em quantidade. Nesse contexto, surge um outro conceito, que é o chamado de soberania alimentar. Esse termo vai surgir quando grupos de camponeses vêm defender o alimento como um direito e não como uma mercadoria, seguindo a lógica capitalista. Quer dizer, a soberania alimentar vem se referir a um conjunto de medidas que devem ser adotadas por todas as nações, tendo como princípio, o alimento como um direito inalienável, onde os povos podem produzir seu próprio alimento, respeitando quantidade, qualidade, ambientes e hábitos alimentares, ou seja, cultura. Por esse mapa mental, nós podemos perceber
a diferença entre a concepção de segurança alimentar e soberania alimentar. Ambas tratam da questão da fome, mas tratam de forma diferente. Enquanto a segurança alimentar ela está mais focada na questão de quantidade e qualidade, vendo a comida como um produto, a soberania alimentar vê a comida mais como um direito, que deve levar em conta, sim, quantidade e qualidade, mas também deve levar em conta hábitos alimentares, cultura e o empoderamento de determinadas sociedades. Estudos já demonstram essa relação existente entre fome e as características populacionais de cada país, onde os níveis de subnutrição ou fome endêmica, ou seja, que ocorrem somente em uma região, a baixa escolaridade, a concentração fundiária, as condições de vida e de trabalho precário e a frágil integração territorial são elementos indissociáveis e interdependentes. Quer dizer que tudo isso aqui junto, pessoal, está agregado na questão da fome e da pobreza. Como vocês podem ver, não é só o desenvolvimento tecnológico. Assim, a superação do problema da fome e a garantia da soberania alimentar, ok, não estão restritas à produção de mais alimentos, ok, apresentando 3 eixos básicos relacionados à intervenção do poder público, ou seja, a intervenção do Estado na produção e na distribuição de alimentos, como é o caso do acesso, da qualidade e da educação. Acesso para que ninguém passe fome, qualidade para que todos tenham o alimento na qualidade, ok, e na quantidade certa, e educação para rever a questão de desperdício, por exemplo. Uma ótima resposta para essa questão é a valorização popular. E o combate à fome está baseado justamente, está enfatizado na valorização de políticas públicas que valorizem a questão popular. Nós estamos falando da agricultura familiar, ok? E nesse sentido, vem uma coisa que eu quero que vocês entendam. Já que nós estamos falando de fome, a distinção entre a agricultura familiar e a agricultura patronal. A agricultura patronal, pessoal, é aquela que é feita por grandes empresas, grandes conglomerados, que se baseia na produção de commodities, ok? Como café, suco de laranja, milho, soja. Essa agricultura patronal ela é vocacionada para o mercado externo, ok? E se baseia unicamente na procura por lucros. Esses commodities, pessoal, são produtos cujo preço não são decididos no mercado nacional, e sim na Bolsa de Valores. Por isso que essas empresas se preocupam mais em vender para fora do Brasil, uma vez que estão mais à procura da questão do lucro. Commodity, elas são basicamente matérias-primas que são utilizadas na produção de outros gêneros, ok? Seja ração animal, seja a questão de produtos de beleza e assim por diante. O Brasil é um dos principais exportadores de commodity, sobretudo soja, ok? Já a agricultura familiar. A agricultura familiar, ela é regulamentada por uma lei que foi criada em 2006, chamada Lei 11.326. Essa lei, pessoal, ela enfatiza sobre as características da agricultura familiar, assim como ela trata sobre os projetos e programas públicos que fomentem essa agricultura. A agricultura familiar diz respeito ao modo de organização da produção agrícola por pequenos proprietários rurais, quando há unidade entre gestão e trabalho, ou seja, quando quem gere aquele terreno, aquela produção, também trabalha. Nós estamos falando de um negócio familiar. Isso não quer dizer que não venha ter gente recebendo salário, mas predominantemente familiar, ok? Que se baseia em atividades diversificadas, ok? E aqui vem um detalhe. Quando a gente fala de agricultura familiar, nós temos basicamente 2 tipos. A agricultura familiar camponesa e a agricultura familiar tradicional. A agricultura familiar camponesa, ela produz, ok? Visando vender, se sustentar. Já a agricultura familiar tradicional, ela produz somente para o seu próprio consumo,
ok? De forma bem simples, é isso. Eu sei que ficou um vídeo grande, mas eu espero que tenha sido útil. Tchau, tchau, pessoal!